Quero falar com você hoje sobre mais forte do que você pensa. Todos nós enfrentamos pressões na vida e momentos em que podemos nos sentir sobrecarregados. O obstáculo parece grande demais. Nunca imaginamos que estaríamos lidando com essa doença. Pensamos que esse problema no trabalho já teria sido resolvido até agora. É fácil sentir que é demais, que não conseguimos mais suportar, mas as Escrituras dizem, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13, Deus não permitirá que você enfrente algo que não possa suportar, mas Ele fará um caminho de escape para que você consiga suportar. Quando Deus te projetou, Ele levou em consideração tudo o que você enfrentaria, cada luta, cada situação injusta, cada retrocesso, e colocou em você a força, a coragem, a determinação para resistir a isso. Quando você se sente sobrecarregado, como se a pressão fosse demais, é porque você é mais forte do que pensa, você ainda não descobriu tudo o que está em você. Você nunca saberá quão forte você realmente é, até enfrentar uma pressão que nunca havia enfrentado. Pode parecer insuportável, mas o fato de Deus permitir isso significa que você pode suportar. Ele não disse que faria um caminho de escape para que você fugisse disso, para que você evitasse. Ele disse para que você possa suportar. Você pode olhar para trás e se lembrar de momentos em que não pensava que conseguiria continuar, a pressão parecia insuportável, mas de alguma forma ela não te derrotou. Você teve forças para se levantar em outro dia, continuou quando não parecia ter mais nada. Por que isso não te quebrou? Porque você era mais forte do que pensava. Deus te projetou para lidar com essa pressão. Ele não teria permitido que você estivesse nela se não tivesse já colocado em você o que era necessário para enfrentá-la. Você sempre será capaz de suportar o que vier em seu caminho. Li sobre um peixinho chamado peixe-caracol de Mariana. Ele vive no fundo do oceano, a quase 5 milhas de profundidade. Nenhum outro peixe pode sobreviver a essa pressão, a essa profundidade. A pressão é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. Esmagaria qualquer outro peixe. Mas quando Deus projetou esse peixe-caracol, Ele fez seus ossos flexíveis para que suportassem a pressão. Ele tem células especiais e um sistema digestivo único. A maioria dos peixes tem um gene para estabilizar proteínas, mas esse peixe tem 5, porque foi projetado para lidar com a pressão. Ele não vive sobrecarregado, lutando, esmagado, ele prospera. Da mesma forma, quando Deus te projetou, Ele sabia as pressões que você enfrentaria. Pressão financeira, pressão nos relacionamentos, pressão de criar filhos, pressão de lidar com uma doença. Se essa pressão fosse te esmagar, se fosse insuportável, Deus não teria te colocado nessa situação. Ele não comete erros. Qualquer coisa que você enfrentar deve lembrar a si mesmo que pode lidar com isso. Você foi projetado para isso. Você não estaria a essa profundidade se essa pressão fosse te derrotar. Agora você precisa estar em acordo com Deus. Se você ficar pensando, isso é demais, eu não consigo criar esses filhos, essa pressão no trabalho está demais, isso vai te derrotar. As Escrituras falam sobre como você está cheio de poder, de eu posso fazer. Você é plenamente capaz de superar a oposição, de resistir à adversidade. Mas aprendi que o poder de eu posso fazer não serve de nada se você tem uma mentalidade de eu não posso fazer. Pare de olhar para todas as coisas que você não pode fazer. Tenha uma nova perspectiva. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Esse obstáculo pode ser grande, mas eu posso superá-lo,
esse problema está demorando mais do que pensei, mas eu posso resistir. Essa situação parece esmagadora, mas eu posso lidar com isso. Eu fui projetado para isso, sou forte, sou ungido, estou equipado, não tenho uma mentalidade fraca. Você não foi criado para se desmoronar quando a pressão chegar. Você é mais forte do que pensa, mais favorecido do que pensa, mais ungido do que pensa. Assim como Deus projetou aquele pequeno peixe com células e ossos especiais para suportar a pressão, quanto mais Deus te projetou com uma força especial, com coragem, com firmeza, com resistência, quando você começar a se ver como forte, capacitado, capaz, você não viverá sobrecarregado, descobrirá forças que você nem sabia que tinha. Foi isso que aconteceu com Gideão. Ele estava se escondendo dos midianitas no lagar de vinho. Ele estava com tanto medo deles, pois haviam cercado sua cidade. Dá para imaginar a pressão que ele estava enfrentando. Como ele se sentia sobrecarregado, preocupado, se perguntando o que aconteceria. Justo quando parecia que ele não conseguiria mais suportar, um anjo apareceu e disse, Juízes, capítulo 6, versículos 12. Valoroso guerreiro, o Senhor está com você. Uma tradução diz, homem valente, de coragem destemida. Gideão não se sentia um herói valente, ele estava se escondendo, não se sentia corajoso, se sentia fraco, intimidado. O anjo estava basicamente dizendo, Gideão, você é mais forte do que pensa. Você está deixando essa situação te sobrecarregar, você acha que é insuportável, que é demais para lidar, mas estou aqui para te dizer, você tem o que é preciso, você é corajoso, talentoso, favorecido, você é capaz. Gideão não sabia o que estava dentro dele, ele via o que estava ao seu redor, inimigos que pareciam grandes demais, uma oposição que parecia intransponível. O anjo apareceu para lembrá-lo do que estava dentro dele. O anjo continuou dizendo, Gideão, você vai liderar o povo de Israel contra os midianitas. Mesmo vendo o anjo, ele não estava convencido. Ele disse, você está brincando? Eu venho da família mais pobre. Sou o menor da casa do meu pai. Ele estava dizendo, você está me chamando de forte, está me chamando de herói. Você sabe qual é a minha história? Sabe de onde venho? Sabe com o que estou lidando? Gideão não entendia que Deus não permite que você entre em uma situação sem antes já te capacitar para ela. Se fosse para ser insuportável, grande demais para vencer, Deus não teria permitido. O fato de você estar nela significa que você pode lidar com isso. Agora, assim como Gideão, você pode não pensar assim, as probabilidades podem estar contra você, parece sobrecarregante, mas você é mais forte do que pensa, você é mais poderoso do que pensa. O Deus Altíssimo está soprando sobre a sua vida. Ele está dizendo a você hoje, valoroso guerreiro, levante-se. Valoroso guerreiro, permaneça firme. Valoroso guerreiro, você é plenamente capaz. Você pensaria que depois que o anjo o chamou de valoroso guerreiro, ele estaria cheio de fé, pronto para conquistar novos territórios, mas ele ainda não estava convencido. Deus poderia ter pensado, deixe para lá, Gideão. Se você não sabe o que tem, se vê a si mesmo como fraco, então vou encontrar outra pessoa. Mas Deus nunca desiste de nós. Você pode pensar em todas as razões pelas quais não pode vencer, porque o problema é grande demais, como é insuportável. Mas Deus continuará te chamando de valoroso guerreiro, vai continuar dizendo que você é mais forte do que pensa. Ele vai continuar te empurrando para frente, mostrando sinais do seu favor. Gideão
e um de seus homens se esgueiraram até o acampamento inimigo para ver o que estava acontecendo, várias tropas se uniram para lutar contra os israelitas e Gideão tinha apenas 300 homens. Parecia impossível, mas assim que se aproximaram, ouviram um dos midianitas contando sobre um sonho que ele teve. Os outros midianitas disseram: eu sei exatamente o que esse sonho significa. Deus deu a Gideão e aos israelitas a vitória sobre nós. Quando Gideão ouviu isso, algo foi despertado dentro dele. Ele voltou para o acampamento e gritou para seus homens: levantem-se, o Senhor nos deu a vitória. Ele já não se sentia fraco, intimidado, sobrecarregado, ele sabia que estava plenamente capaz. À meia-noite, atacaram os exércitos inimigos, mesmo estando em grande desvantagem numérica. Gideão e os israelitas venceram a batalha. Mas eu não acho que estaríamos falando sobre Gideão se o anjo não tivesse dito que ele era mais forte do que pensava, se o anjo não o tivesse chamado de valoroso guerreiro, se ele não tivesse desafiado Gideão a se ver de uma maneira diferente. Se isso não tivesse acontecido, Gideão teria perdido o seu destino. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus está dizendo a você: você é mais forte do que pensa, você é maior do que o que está enfrentando. Você foi criado para vencer, nasceu com o que precisa para derrotar o que tenta te impedir. Você pode se sentir fraco, intimidado, sobrecarregado, isso é normal. Deus nos fez com sentimentos. Eu não estou dizendo para você não sentir as coisas, estou dizendo para não deixar que seus sentimentos tenham a palavra final. Não deixe que seus sentimentos controlem sua vida. Você precisa se guiar pelo que sabe, não pelo que sente. Quando se sentir fraco, você deve dizer: eu sou forte. Quando se sentir sobrecarregado, você deve dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando se sentir intimidado, você deve dizer: eu sou um valoroso guerreiro. Quando se sentir sobrecarregado, como se a pressão fosse demais, você deve dizer: eu posso lidar com isso. Eu sou plenamente capaz de suportar. É significativo que Gideão tenha ouvido o que o inimigo estava dizendo sobre ele. Isso foi o que o convenceu a se ver da maneira certa. Se você pudesse ouvir o inimigo falando sobre você, ele diria: aquele é o William, não mexa com ele, ele serve ao Deus Altíssimo. Aquela é a Maria, aquela é a Suzy, é melhor tomar cuidado, elas são poderosas, são favorecidas, são fortes. Às vezes o inimigo sabe quem somos mais do que nós sabemos quem somos. Deus não está apenas dizendo: você é mais forte do que pensa, mas até o inimigo está dizendo: se eles descobrirem quem realmente são, certamente nos derrotarão. Se perceberem que são guerreiros poderosos, então não seremos páreo para eles. Você está se vendo da maneira certa? Já descobriu o que há dentro de você? Aquela situação que parece sobrecarregante, aquela pressão que parece insuportável, ela não está aí para te derrotar, mas para te ajudar a descobrir forças que você nem sabia que tinha. Você não é fraco, você não está em desvantagem, você é um valoroso guerreiro, você é um homem ou uma mulher de coragem destemida. Agora, a pressão do lado de fora pode ser grande. Outras pessoas talvez não consigam suportar, mas Deus sabia que você enfrentaria isso. E por isso, assim como aquele pequeno peixe, Ele já te deu o que você precisa, não apenas para sobreviver. Isso é uma coisa, apenas passar pela vida sobrecarregado, sentindo-se insuportável. Você não foi criado para sobreviver, mas para prosperar. Quando as coisas vêm e deveriam ser insuportáveis, você acessou a força que não sabia que tinha.
você ainda louva a Deus, ainda brilha no trabalho, ainda realiza grandes sonhos. Não passe sua vida inteira sem descobrir o que há dentro de você. Você é mais forte do que pensa. Pense em uma sementinha com apenas 1/4 de polegada de comprimento, não parece grande coisa. Você coloca essa semente no solo. A terra que está sobre ela é milhares de vezes mais pesada, mais poderosa. A pequena semente poderia pensar: minha sorte, estava tudo bem, aí alguém me colocou nesse solo, me enterrou. Mas o que essa semente não sabe é que Deus já levou em conta que um dia ela seria enterrada, um dia ela se sentiria sobrecarregada, cercada por pressões e forças muito maiores. Então Deus colocou nela uma vida sobrenatural, uma força sobrenatural, uma habilidade sobrenatural. Depois de ser enterrada, de estar no escuro, parecendo que acabou, a semente vai germinar, vai abrir e de alguma forma começa a empurrar a terra para fora do caminho. Essa semente não percebeu. Ela foi projetada para ser enterrada, foi projetada para ter terra colocada sobre ela. Deus sabia que ela enfrentaria essa oposição que parecia maior, e é por isso que Ele colocou nela força para empurrar a terra, força para mover algo muito mais forte. Deus estava nos mostrando: não importa o tamanho do que você está enfrentando, o que importa é o que o Criador colocou em você. Não se intimide com o tamanho da oposição, com o quão ruim o relatório médico parece, com o quão poderosas são as pessoas contra você. Assim como aquela semente, você tem a vida do Deus Todo-Poderoso, você tem o favor de Deus, você tem o poder do eu posso, você é mais forte do que pensa. Quando a semente está enterrada, eu posso ouvir a terra zombando: agora acabou, você não tem chance. Eu sou muito mais poderoso do que você. A semente poderia entrar em pânico, viver sobrecarregada, mas essa semente sabe um segredo. Ela diz: eis, Senhor, terra, eu sei que posso parecer pequena, sei que estou em desvantagem agora, você é muito maior, mas não estou preocupado. Sou mais forte do que pareço, sou mais poderoso do que aparento. Eu tenho algo em mim que não é comum, não é ordinário. Eu tenho a vida do Deus Todo-Poderoso. A terra diz: que grande coisa, não importa. Ainda sou centenas de vezes mais poderoso do que você, mas em algumas semanas a pequena semente se abre e começa a empurrar a terra para trás, empurrar, até que em pouco tempo a semente sai do solo e agora é um lindo arbusto florescendo. Da mesma forma, as coisas que parecem que vão te sobrecarregar, que parecem ser demais para suportar, lembre-se dessa frase: você é mais forte do que pensa. Deus sabia que isso viria, Ele já colocou dentro de você coisas que você não consegue ver agora, mas no momento certo você vai empurrar a terra para trás, vai sair de tudo que está te segurando, não como você era, mas você vai florescer, você vai brotar, vai alcançar novos níveis, conquistar metas maiores. Não se engane com a terra está te preparando para florescer. Existem coisas no seu destino que só podem acontecer com a terra. Se você não fosse enterro, por assim dizer, você nunca veria o que está dentro de você, não alcançaria seu potencial. Você pode manter uma semente em uma prateleira por anos, isso é legal, ela não precisa se sujar, não precisa ficar desconfortável, mas essa semente nunca se tornaria o que foi criada para ser. Pode ser uma semente de maçã, há pomares de maçãs naquela semente, mas ela nunca produziria uma única maçã sem a terra. O desafio é quando a terra cai sobre nós, quando enfrentamos coisas que não entendemos. E isso parece sobrecarregador. É fácil se desencorajar, desistir dos nossos sonhos. Deus, por que isso está acontecendo? Isso vai impedir
nossa semente de germinar. A atitude certa é: essa terra não vai parar o meu destino, ela está me levando para o meu destino. Deus não teria permitido a terra se ela fosse te impedir de alcançar o seu propósito. Esse problema pode parecer grande demais. A doença pode parecer grande demais. O problema não está se resolvendo. Posso te dizer uma coisa? Você é mais forte do que pensa. Você pode suportar mais do que imagina. Essa terra não vai te derrotar, ela vai te promover. Em Números, capítulo 11, Moisés se sentiu sobrecarregado. Ele estava liderando os israelitas no deserto, cerca de 2 milhões de pessoas, em direção à terra prometida. Eles estavam reclamando: estamos cansados de comer essa mesma comida. Preferíamos no Egito, por que você nos trouxe até aqui no deserto? Moisés disse no versículo 11: Deus, por que você colocou sobre mim o fardo de todo esse povo? Eles não são meus filhos, não posso suportar isso sozinho. É pesado demais para mim. Ele se sentiu tão pressionado e estressado que disse: Deus, eu preferiria que me matasse a ter que carregar esse fardo. Parecia insuportável, como se ele não pudesse mais aguentar. Deus o fez chamar 70 homens, 70 anciãos que poderiam ajudá-lo. No versículo 17, Deus disse: eu tomarei parte do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre esses homens. Eles te ajudarão a carregar o fardo. Um princípio importante, claro, é delegar. Você não pode fazer tudo sozinho, mas é interessante. Deus não disse: eu vou pegar parte do meu Espírito e colocar sobre esses homens. Ele disse: Moisés, vou pegar parte do seu Espírito e colocar sobre eles. Você vê quão forte Moisés era? Mesmo que ele não achasse que poderia fazer o trabalho de 70 homens, Deus disse: você tem tanto potencial, você tem tanto dentro de você, que ainda não acessou, eu vou pegar de você e dar a eles. Imagine Deus pegando o que há em você e dando a 70 pessoas, e você ainda sendo capaz de fazer grandes coisas. É assim que você é forte, é assim que você é poderoso, é assim que você é ungido. Eu quero que você se veja como um valoroso guerreiro, como alguém plenamente capaz. A razão pela qual você enfrenta grandes desafios é porque você tem um grande destino. A razão pela qual você tem grandes obstáculos é porque há grandeza em você. A razão pela qual a pressão parece insuportável é porque você é mais forte do que pensa. Essa dificuldade é uma oportunidade para descobrir o que há dentro de você. Agora, isso não vai acontecer se você for fraco, derrotado, dizendo: eu não aguento mais, é demais para mim. Se isso fosse verdade, então Deus teria cometido um erro ao te criar. Ele teria te colocado em um ambiente que você não consegue lidar. Não, Deus não comete erros. A pressão está mostrando o quão forte você é, o quanto você pode suportar. Isso está te preparando para o alto lugar onde Deus vai te levar, para novos níveis, para maior influência, para um favor sem precedentes. Quando eu era criança, tínhamos um cachorro chamado Scooter. Meu pai costumava andar de bicicleta pelo bairro e o Scooter o acompanhava correndo ao lado. Meu pai se orgulhava muito do Scooter. Ele era um grande pastor alemão, forte e poderoso. Ele costumava sair na frente do meu pai, correr pelos jardins dos vizinhos, inspecionar tudo como se fosse o rei da rua. Um dia, enquanto estavam passeando, um chihuahua, esse cachorrinho pequeno, viu o Scooter ao longe e começou a latir, latir e latir. O Scooter não pensou duas vezes. Ele saiu correndo em direção ao cachorro em alta velocidade, como se dissesse: como ousa latir para mim? Meu pai pensou: oh não, o Scooter vai atacar aquele cachorro com uma pata nele, aquele cachorrinho estaria acabado.
Ele acelerou a bicicleta e tentou acalmar o scooter, mas quanto mais se aproximava, mais o cachorro latia. Finalmente o scooter chegou perto do grande confronto. Meu pai estava esperando para ver o scooter mostrar quem era o chefe, mas o scooter rolou de barriga para cima, levantou as 4 patas no ar, como se dissesse: eu desisto, por favor, não me machuque. Meu pai disse: eu queria dar um empurrão no scooter até em casa. O scooter era muito maior por fora do que por dentro. Aquele pequeno chihuahua, embora fosse pequeno em tamanho, era mais forte do que parecia, era mais poderoso do que parecia. Eu aprendi, não é o tamanho do problema, é o tamanho da pessoa. Meu pai ficou envergonhado do scooter, mas me pergunto quantas vezes nosso Pai Celestial olha para nós e pensa: por que você está se entregando, levantando as 4 patas? Por que está se sentindo sobrecarregado, achando que não pode lidar com isso? Quando eu te chamei de um valoroso guerreiro, quando eu te dei poder para realizar, quando eu te cercoei com favor, quando eu te capacitei com força para cada batalha, quando eu estou indo à frente, endireitando os caminhos tortuosos, quando eu te projetei para suportar qualquer pressão que venha contra você, você quer deixar Deus orgulhoso? Fique firme, seja corajoso, pense como um campeão, fale como alguém que superou obstáculos, louve quando você poderia reclamar, declare vitória quando tudo ao seu redor parecer derrota. Espere favor quando tudo parecer impossível. Deus tem coisas maravilhosas para o seu futuro, mas deixa eu ser real com você. Haverá desafios incríveis. Para alcançar o seu destino, você precisa descobrir o que está dentro de você. Cada vez que você percebe que é mais forte do que pensa, você supera, resiste e persiste. Essa força será fundamental para o próximo desafio, para o próximo sonho, te preparando para as coisas incríveis que Deus tem guardadas para você. Davi era um adolescente que trabalhava nos campos de ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai. Um dia, ele levou comida para seus irmãos, que estavam no exército, e ouviu Golias zombando dos israelitas, e algo se levantou dentro dele. Ele disse ao rei Saul que queria lutar contra Golias. Todos tentaram dissuadi-lo. Disseram que ele era pequeno demais, não qualificado, sem experiência. Mas Davi estava determinado. Quando Golias viu como Davi era pequeno, ele riu e disse: sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau. Ele estava dizendo: é só isso que vocês têm? Davi olhou para Golias e de certa forma disse: eu posso ser pequeno, mas sou mais forte do que pareço. Sou mais poderoso do que pareço. Tenho mais experiência do que você imagina. Davi pegou uma funda e com aquela única pedra derrubou Golias. Você pode ter alguns Golias dizendo o que você não pode fazer, dizendo que você não é forte o suficiente, que você não pode vencer a dependência, que você não pode vencer a doença, que nunca vai realizar aquele sonho, que você não é grande o suficiente. Você tem que fazer como Davi e dizer a Golias: eu posso parecer pequeno, mas sou mais forte do que você imagina. Você ainda não viu o melhor de mim. Você ainda não viu a coragem, a determinação, a grandeza. Você vê apenas um Gideão, não percebe que está olhando para um guerreiro valente. Esse problema não vai te derrotar. Esse problema não é o fim da sua história. Essa perda não vai te definir. Você vai descobrir coisas dentro de você que nem sabia que tinha. Eu acredito que mesmo agora, forças estão se levantando, coragem está se levantando, sonhos estão voltando à vida. Você está prestes a ver Deus fazer coisas que você não poderia fazer. Transformar situações que pareciam permanentes. Abrir portas que ninguém pode fechar. Quando eu tinha 10 anos, jogava beisebol na liga infantil. Eu era muito pequeno quando cresci.
sempre o mais baixo do time. Eu fui ao bastão e o técnico do time adversário saiu da área técnica, começou a acenar com os braços, gritando para os jogadores do campo externo: aproximem-se! Aproximem-se! Era como se ele estivesse dizendo: esse aqui é um perdedor. Olha como ele é pequeno. Ele não consegue bater. Ele fez todo um escândalo e todo mundo nas arquibancadas estava assistindo. Algo se levantou dentro de mim. Pensei: você não sabe com quem está lidando. Você não sabe do que sou capaz. O arremessador lançou a bola e no primeiro arremesso eu bati com toda a minha força. A bola foi para cima, passou por cima de todas as cabeças, quicou e bateu no cercado. Eu me senti como José Altuve. Corri rápido, passei pelas bases para um home run dentro do parque. Na próxima vez que fui ao bastão, o mesmo técnico saiu, mas dessa vez ele estava acenando com os braços na direção oposta, gritando: afaste-se, afaste-se! O que aconteceu? Eu era mais forte do que ele pensava. Eu acredito que o inimigo te julgou errado. Ele pensa que você é leve, muito pequeno, em desvantagem, sobrecarregado, que a vida tem sido difícil. Que tal você dar um passo à frente e mostrar o que há em você? Que tal você se livrar das vozes negativas, parar de ouvir o Golias te zombando, parar de acreditar que o obstáculo é grande demais e mostrar ao mundo quem você realmente é? Há um guerreiro valente esperando para sair. Há um matador de gigantes. Há um fazedor de história. Há um vencedor. Sim, você pode estar passando por dificuldades, talvez esteja enfrentando desafios, mas essa terra não vai te segurar. Você tem a vida do Deus Todo-Poderoso dentro de você. Você foi projetado para este tempo, capacitado para o que está enfrentando, fortalecido para cumprir seu destino. Não viva com uma mentalidade de não posso quando você tem poder de eu posso. Fique em acordo com Deus. Se você fizer isso, eu creio e declaro, você está prestes a descobrir força, coragem, habilidade, favor como nunca viu. Você não vai apenas sobreviver, você vai prosperar, superando cada obstáculo, derrotando cada inimigo, realizando cada sonho, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje? Amém?